Estamos de volta agora no assunto extremamente importante para você sair dessa vida de pobreza. Vamos lá! Olha só, hoje estudar fórmulas. As fórmulas são extremamente importantes, tá? É o que sempre cai nas provas de planilha, não importa se é Excel, se é Calc, não importa. Ok? Professor, tem diferença das fórmulas do Calc para as fórmulas do Excel? 90% é a mesma coisa, os 10% muda a questão dos acentos, tá? Isso é uma coisa importante, anota aí. As fórmulas no Calc, todas devem ser acentuadas, tá? Todas devem ser acentuadas. Média, entendeu? Tem que ter o acento no mé, máximo, mínimo, então tem que ter um acento. Potência, então sempre tem acento. Já no Excel não precisa dessas acentuações, tá? Uma coisa importante também, as fórmulas sempre vão começar com o sinal de igual e você vai colocar, no caso as fórmulas, pessoal, elas são divididas em, isso aqui eu até esqueci de passar, em fórmulas simples, tá? E você tem as funções. Você tem as funções. As fórmulas simples é só o sinal de igual e as referências, entendeu? Assim, uma referência mais a outra, uma referência dividida pela outra vezes a outra. Já as funções é diferente. Você vai ter que colocar a chamada da função e abrir e fechar parênteses. Então, ó, no caso das funções, que é o que mais cai nas provas, sinal de igual, a operação matemática que você vai fazer, abre parênteses, todas as funções têm parênteses, coloca a referência inicial, tá? Coloca operadores, coloca a referência final, fecha parênteses. Agora vamos fazer análise sintática. Português. Olha só. Isso aqui é a operação matemática que você vai fazer. Isso aqui é a referência na qual você está colocando aí para fazer o cálculo. Esse cara do meio são os operadores, tá? Os operadores. E quais são os operadores que caem nessas questões de planilhas, tá? Nós temos os operadores aritméticos, tá? E nós temos os operadores lógicos. Anota aí, lógicos, aritméticos e lógicos, tá? Quais são os operadores aritméticos? Sinal sinal de mais, sinal de menos, sinal de divisão, multiplicação, potência, tá? Sinal de porcentagem. E esse cara aqui, ó, é um sinal aritmético também, que é o e-comercial, também chamado de concatenar, função juntar o conteúdo de células. E quais são os operadores lógicos? Os operadores lógicos, sinal de maior, menor, maior igual, menor igual, sinal de diferente, sinal de igual, sinal de dois pontos, que significa até, quando a gente vai falar em intervalos, sinal de ponto e vírgula, que depende, pode ser e, pode ser ou, pode ser senão, né? Depende da função, tá? Geralmente o ponto e vírgula é e, tá? Muito bem, professor, e agora o que é que acontece nos concursos? Aí eles fazem um monte de pegadinhas para você, tá? Em cima das fórmulas. Então vamos começar aqui com uma fórmula de soma. Olha só, eu coloquei aqui igual soma 1, 2 pontos até a 4, então 2 pontos significa até, some para mim de A1 até A4, tá? Considerando os valores que estão na planilha, é só você digitar e bater Enter. Opa, peraí que deu erro aqui. Some de A1 até A4. O que eu fiz de errado aqui, professor? Peraí. Ah, não, lógico, né, pessoal? Estou na coluna G, que mexeram aqui. Poltergeist mexeu aqui. Muito bem, ó. Então aqui nós temos alguns valores, tá? E aqui você coloca assim, ó, igual soma A1 até A4, tá? Tá lá. Não, ó.
Quero que você some da célula 1 até a célula 4, puxando aqui esses valores que estão aqui, tá? Batendo Enter, deu 10, tá certo? Então, beleza, professor, é só bater Enter, vai dar 10, tudo bonitinho. Que eles podem colocar? Eles podem colocar algumas coisas assim de pegadinhas, como, e se no lugar do igual colocar arroba? Vai dar soma ou vai dar erro? Vamos ver? Olha só, Enter. Não deu nada, porque o arroba indica texto, tá? E se no lugar do igual eu colocar o sinal de menos? Posso iniciar uma função com menos? Pode, tá? Isso é uma pegadinha, tá? No lugar do igual você pode colocar o sinal de menos ou o sinal de mais, mas vai mudar o valor absoluto. Se o resultado é positivo, vai ficar negativo, tá? Então aqui, ó, ficou menos 10, tá certo? Então você pode também, é uma pegadinha boa. Muito bem. Aí, o que acontece? Eu posso também, a banca pode também querer fazer algumas gracinhas, como por exemplo, fazer algumas pegadinhas no sentido de colocar assim, ó. 1,4 igual soma 1,4. A minha pergunta para você que está assistindo, isso aí vai dar 5 ou vai dar erro? O que você acha? 5 ou erro? Você fala, cara, professor, é erro, né? Porque você falou que tem que colocar referência e ali é um número 1 e um número 4, tá? Olha só. Deu resultado, deu 5, tá? Que é o seguinte, sempre que eu utilizar o operador ponto e vírgula, ó, sempre que eu utilizar o ponto e vírgula, isso aí vocês não podem esquecer, sempre que eu utilizar o ponto e vírgula, ele considera os valores que você colocar aqui como o quê? Como ele considera os valores que você colocar aqui como números, tá? Como números. Números mesmo, número normal, tá? Ele considera o conteúdo que você colocou aqui. E aí, o que acontece? Como ele não sabe o que ele vai ter que fazer, porque sempre é assim, ó, o operador, pessoal, ele não sabe o que ele vai ter que fazer. Então, o que ele faz? Ele chama a função, ó. Quem é você? Eu sou a soma. Então tá. Então, já que eu considero 1 como número, o 4 como número, e eu estou na fórmula de soma, eu vou somar. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 5, tá? E se a gente colocasse assim, ó? Ó, vamos colocar aqui. Dois pontos, 2. Ó, agora nós temos igual soma 1, 2 pontos, 2. Outra pegadinha que você pode colocar na prova. Considerando os valores que estão aqui, qual a resposta? Aí você fala, cara, 1, 2 pontos, 2, então vai ser igual soma de 1 até 2. Então vai dar 3, né? Não. Olha só o que acontece. Sempre que você colocar os 2 pontos, que são os operadores de intervalo, tá? 2 pontos é intervalo. Sempre que você colocar 2 pontos, sempre que você colocar intervalo, ele considera os conteúdos que você colocar aqui dentro, ao lado dele, como referência. Ou seja, quem é a referência? O número 1 é o que na referência? É a linha. O número 2 é o que na referência? É a linha. Numa referência, os números são linhas, certo? Nós aprendemos isso. Então, portanto, some para mim da linha 1 até a linha 2. Vai dar quanto aqui? Ele vai somar toda a linha 1 e toda a linha 2. Ele vai somar aqui, ó, 6, 7, 8, 9. Aliás, vai dar mais, né? Porque tem mais coisa aqui, olha lá, ó. Tem mais coisas na linha J, 9, 10, 11, 12 aqui, ó. Pegou isso aqui, tá? Então você viu que ele pegou toda a linha. Vou até diminuir aqui para você ver, ó. Ó, ele pegou toda a linha 2, tá? Então, professor, eu posso fazer isso? Pode. Pessoal, isso que eu estou passando agora para vocês são pegadinhas em cima das funções que a banca pode utilizar, beleza? Muito bem.
Fora isso, a fórmula de soma, suas pegadinhas, que também serve para as outras. Aí eu vou colocar para vocês, pessoal, uma lista de fórmulas que pode pedir em concurso, tá? Que pode cair nas provas. Então vamos aqui às fórmulas. Eu vou colocá-las aqui. São as mais pedidas. As mais pedidas para você. Ó, fórmula de soma, bastante pedido em concurso. Média. Máximo. Mínimo. Maior. Menor. Arredondar. Ó, fórmulas de condicionais. Quais são as condicionais, tá? As condicionais. As condicional C, CE, CO, soma C, tá? Então essas fórmulas aqui caem também bastante, tá? Nas provas de concurso, tá? Então, beleza. Então vamos aqui. O que você vai fazer? Média, vai estar escrito lá, igual média aparente de A1 até A4. O que ele vai fazer? Calcule a média da média A1 até A4. Aqui não tem mistério. Então, deixa eu só apagar aqui. Igual média aparente de A1 até A4, ó. Opa, faltou o quê? Pessoal, por que deu erro, tá? Por que deu erro? Porque está faltando o quê? Que eu tinha falado para vocês? Acento, tá? Tem essa frescura dos acentos aqui. Igual média, agora, olha lá, deu 2,5 a média, tá? Muito bem, tá? Outra fórmula. Vamos colocar aqui B2, ponto e vírgula, 0. B2, ponto e vírgula, 0. Isso aqui, por exemplo, pessoal, é a fórmula arredondar, a função arredondar, que é essa aqui, tá? Escrita arred, aqui no Excel também, no Calc, você pode escrever arredondar ou arred, tanto faz. A função do arred, tá? Fazer o arredondamento para o mais próximo. Arredondamento para o mais próximo. Então, no caso 2,5, isso quer dizer o seguinte, que eu quero arredondar para um número inteiro mais próximo. Então, de 2,5 para frente, ele joga para o 3. Então, por exemplo, se fosse 2,4, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Se fosse 2,4, ficaria 2, tá? Ó, agora como é 2,5, vira 3, tá? Então essa é a função de arredondamento que nós temos aqui no Calc. Outra fórmula que a gente está colocando aqui também, igual máximo, vamos colocar o acento, ó, igual máximo, abre parênteses, de A1 até A4, tá? Isso quer dizer o seguinte, me volte o maior número de A1 até A4, tá? Então tá lá, número 4, ok? Outras funções, ó, igual maior, abre parênteses, de A1 até A4, ponto e vírgula 2. Vamos supor que tivesse caído isso no concurso e você tem os números 1, 2, 3 e 4 e a fórmula é igual maior a 1 até a 4, ponto e vírgula 2. O que quer dizer isso? Do intervalo A1 até A4, me volte o segundo maior número.
Qual que é o primeiro maior número? 4. Qual é o segundo? 3, tá? Então toma cuidado que o maior, ele não retorna o maior número, e sim a posição que você quer deste maior número, tá? Tá lá, número 3 para você, tá bom? Então essa função maior, menor, sempre voltando às posições. Muito bem, ó. Professor, de uma forma geral, as fórmulas não são difíceis, né? Eu percebo que as fórmulas não são difíceis. As fórmulas não são realmente difíceis. Às vezes você tem que tomar cuidado com as pegadinhas lá na prova, tá? Tem também fórmulas simples, ó. Tem que tomar cuidado com essas fórmulas simples aqui, tá? Se caísse isso em concurso, qual seria a resposta? O que você teria que fazer aqui? Já vai dividindo e elevando? Não. Pessoal, não esquece, tanto o Calc quanto o Excel, eles seguem o padrão da matemática. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, potenciação. Então, você vai ficar o quê? A3 dividido por A2 elevado a 2. A2 é quanto? 2. 2 é 2. 2 elevado a 2, 4. Vezes 3 menos 4. Agora, divisão. Quem que é o A3 ali? A3 é 3. 3 dividido por 4. Nossa, aí é complicado, né? Vamos colocar um número, né, bonitinho. Olha lá. 8 dividido por 4. Pronto. 8 dividido por 4. Vezes 3 menos 4. Tá certo? E aí divide 8 por 4. 8 por 4 vai dar quanto? 2. Vezes 3 menos 4. E aí sim, parte uma multiplicação. 2 vezes 3, 6, menos 4. Então, resposta 2. Tá? Você fala, cara, professor, mas isso aqui é matemática. Isso aqui é matemática básica, exatamente, tá? Isso cai muito nas provas, sempre começando, né? E vocês sabem que primeiro faz a potenciação, depois a divisão, né? Depois da divisão vem a subtração, vem a multiplicação, subtração, depois soma, tá? Então tem que seguir aquela sequência. Outras fórmulas que caem também quando cai planilha eletrônica, as condicionais, C, CE, CO. E aí o cara pega, vê uma condicional dessa e inventa de desistir da vida. E na verdade é bem tranquilo, olha só. As condicionais, pessoal, elas vão fazer cálculo com base numa condição. Então você cria uma condição para elas, tá? Então igual C, por exemplo, vou colocar aqui C, A2, chapeuzinho 2, ó, ponto e vírgula 9, ponto e vírgula 10. Uma bem fácil, tá? Essa aqui é bem fácil. Ó, foca em mim. C, A2 elevado a 2, for o quê? Diferente de 4. Pessoal, sempre numa condicional C, o primeiro ponto e vírgula significa então. O segundo ponto e vírgula é se não, tá? Então isso quer dizer o seguinte, que se essa condição for verdadeira, faça o então. Se a condição for falsa, faça o senão, tá? Então, ó, se é falso, é senão. Se é verdadeiro, é então. Então aí fica tranquilo, tá? Olha só. Se A2 é 2, elevado a 2. Quanto que é 2 elevado a 2? 4. 4 é diferente de 4? Não. Então é o quê? Falso. Então a resposta é o quê? 10. Tá? Então, pessoal, não é difícil. Outra. Agora, CE, tá? A2 elevado a 2, diferente de 4, ponto e vírgula, A3 menos 2, menor que 1, ponto e vírgula 9, ponto e vírgula 2, tá? Pronto. Pessoal, qual a resposta dessa função? Olha aí. Qual a resposta dessa função? Olha só, meus queridos. Sempre que eu tiver o E, ele está dizendo o seguinte, que este primeiro ponto e vírgula passa a ser apenas E. E este sim que é o então, e este é o quem? O senão, tá?
Então quer dizer o seguinte, que aqui nós temos duas condições. Então ele diz assim, se A2 elevado a 2 for diferente de 4 e A3 menos 2 for menor que 1, se essas duas condições, se estas duas forem verdadeiras, faça o então. Se as duas, qualquer uma das duas for falso, você faz quem? O senão. Então, pessoal, cara, não é difícil. Não é bem tranquilo, tá? Então, olha só. A2 elevado a 2 é 4. 4 é diferente de 4? Não. Então já deu falso. A3 menos 2. A3 é 8. Menos 2, 6. 6 é menor que 1? Também não. Ó, os dois deram falso. Deu falso? Resposta 2. Tá certo? Então, na condicional ou também é a mesma coisa. Então, no lugar do e, você vai colocar ou. E aqui coloca ou, tá? Então, bem fácil. Pessoal, outra coisa sobre as planilhas. Os botõezinhos, tá? Os botõezinhos aqui na barrinha de ferramenta. Se nós olharmos bem aqui os botõezinhos da barrinha de ferramenta, muitos deles são a mesma coisa do Writer, principalmente de cima. Então a gente vai pular. De baixo também a formatação, mesma coisa do Writer, tá? Aí entra alguns botões diferentes, como por exemplo esse que tem uma moedinha. Isso aqui é formatar como moeda, tá? Clicou nele, ele mostra o sinal do real, espaçozinho, né? E duas casas decimais. Tem que saber o que mostra, tá? Tem um sinal de porcentagem, ó. Clicou nele, aí ele faz o seguinte, a porcentagem, tá? Sempre que você tiver um valor e clica no sinal de porcentagem, ele vai pegar esse valor e multiplicar por 100%, tá? Porque aí vai ficar o quê? 200%, que dividido por 100 vai ficar o quê? 2. Ou seja, ele não faz nada. Muito bem. Isso aqui, ó, aumentar e diminuir casas decimais, aumentando e diminuindo as casas decimais, tá? Aumentar o recuo, diminuir o recuo. Muito bem. Aqui para você colocar bordas nas células, tá? Frescurinhas também. Isso aqui são formatações condicionais. Você cria uma condição para formatar a célula B2, por exemplo, tá? Então aqui você pode colocar assim, ó, se o valor da célula é igual a, né? Então aqui, ó, é igual a, sei lá, 2,50, tá? Aplicar aqui estilo, sei lá, vou colocar um estilozinho aqui, vamos colocar novo estilo? Não, pode ser o outro ali, tá? Status, deixa eu ver aqui, aqui, ó, pronto. Se está dizendo o seguinte, se o valor da célula é 2,5, então aplicar qual estilo? Bad, tá? Ok. Pronto, dá ok aqui. Peraí que deu erro aqui. Então, ó, condição 2,50. Pronto. Aqui. Peraí. Acento, adicionar estilo. Pronto. Adicionar estilo 0. Tá. Agora sim. Ó, você vai aqui, ó.
vocês vão aqui, formatação condicional, condição, tá? Se a célula for igual a 0, vamos colocar um estilo, sei lá, tinha uma aqui legal que ele era vermelho, não sei qual que era aqui, ó, bad, tá? Aí você clica, isso quer dizer o seguinte, se o valor da célula for zero, da célula for 0, você coloca um estilo mais com tom vermelho, tá? Adiciona, pronto, e dá OK. Ó, vou colocar 0, ah lá, tá vendo? Então isso que é formatação condicional, é quando você define um valor e ele vai formatar conforme o valor que você definiu, tá certo? Isso aqui é a formatação condicional. Tá, sobre os gráficos, tá, pessoal? Ó, aqui você tem inserir gráfico. Os gráficos, se você prestar atenção, são os mesmos estilos de gráficos do Writer, tá? Pizza, coluna, barra, a mesma coisa, tá certo? Com a condição de que ele meio que bagunça os gráficos, tá? É aí que entra aquela diferença que eu falei para vocês do Excel em relação ao Calc. O Calc dá muito erro, tá? Muito erro. Às vezes você insere um gráfico e ele fica dando erros. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Tá. Aqui no item planilha, pessoal, vocês podem inserir linhas, inserir colunas, excluir linhas e colunas no caso da sua planilha, tá? Inserir uma planilha dentro de outra planilha também, tá? Isso aqui. Aqui em dados não tem nada interessante. Ferramentas tem as mesmas coisas do Writer, ortografia, verificar ortografia, ok? Então é isso. Não esquecer que por padrão o Calc, pessoal, coloca apenas uma planilha, enquanto o Excel são 3 planilhas na pasta de trabalho, mas aqui no caso eu coloquei 7. Quantas planilhas tem? Enquanto tiver memória, vai inserindo, tá? A hora que travar, você para. E assim serve também pro Excel, ok? E é isso, pessoal. A parte de Calc, o que eu tinha para passar, basicamente é isso. O mais importante é aquela coisa da alça de preenchimento, os esquemas de alça, algumas fórmulas e suas pegadinhas, tá? É importante para vocês que vão fazer provas agora, sempre entrem no programa, joga algumas fórmulas. Tem as outras fórmulas que é importante você também dar uma verificada, que é a fórmula de teto, a fórmula do PROC-V, tem a Continum, contar vazio, né? Mas todas são bem tranquilas, né? Contar vazio vai o quê? Contar a quantidade de células vazias. Tomar cuidado que as fórmulas possuem acento, tá certo? E é isso, pessoal. Finalizamos aqui o Writer, finalizamos também o Calc, finalizamos o LibreOffice nos assuntos que é mais importante. E é isso, galera. Boa prova a todos. Até a próxima aula, que inclusive vai ser o quê? Vai ser o Word e Excel, né? Que a gente tem que fazer aqui no nosso canal, porque não tem ainda o Word e Excel, ok? Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até mais.